Olá! Então, como prometi no último vídeo, a gente vai ver agora um novo método para resolução de sistemas de equações não lineares. Esse é o método de Newton, é baseado no método de Newton para a resolução de uma função de uma só variável, para encontrar as raízes. Então, vamos relembrar o método de Newton, como é que ele é. Então, o que a gente tem no método de Newton, a gente quer encontrar a raiz dessa função. Então, a gente começa de novo com o valor tentativo P0. A partir da derivada, a gente calcula o próximo P1. P1 joga na função, calcula a derivada. P2 joga na função e assim por diante. E espera que isso vá, em algum momento, convergir para o P0. Então, para justificar aquela expressão que a gente acabou de ver, o que a gente faz é desprezar essas duas derivadas de ordem mais alta e, a partir daí, tirar o ΔX, né, que a gente quer o x, tira o ΔX e calcula o x mais ΔX, que é o seu próximo passo. Se ao invés de uma função de uma só variável, você tem, na verdade, um vetor, então como que a gente faz? A expansão agora, f de x mais ΔX, é um f de x, observa que isso é um vetor e aqui também vai ser um vetor, mais a soma de todas as derivadas em relação a cada uma das coordenadas do vetor, mais o meio da derivada segunda, que são as derivadas segundas. Isso aqui a gente viu no vídeo anterior, a gente identifica isso como sendo gradiente, e esse aqui é o produto do gradiente pelo ΔX, por um vetor ΔX, e essa aqui é aquela matriz de Hess, ou matriz hessiana, que a gente também viu no slide passado. Se você quiser desprezar esse termo, então você calcula aqui o ΔX também em função da função no próximo ponto e o seu gradiente. Mas o que eu quero agora é um sistema de equações. Tem várias f's que são função desse x mais ΔX ou do vetor x. Então, de uma dada maneira, a gente pode expandir isso aqui simplesmente considerando cada equação como independente. Aí, para a primeira equação, para a segunda, etc., o f de x mais ΔX vai ser o f de x mais o gradiente mais o meio daquela matriz hessiana. Isso aqui, o gradiente de f de x vezes ΔX, esse aqui eu posso escrever na forma de uma matriz, que é a jacobiana. Já que isso aqui, ó, a primeira linha é essa daqui, tem a soma é o gradiente, que observa que é a derivada de todo mundo do F1, então é o gradiente do F1, esse é o gradiente do F2. Então, se antes o gradiente era um vetor, agora eu tenho uma matriz em que cada linha é o gradiente. Eu não consigo representar o H na forma de esse segundo termo na forma de um vetor, teria que usar agora tensores, porque isso aqui é de ordem mais alta. Mas como a gente tem sempre feito, tem desprezado esse termo de ordem mais alta, a gente espera que o ΔX seja pequeno, vamos considerar só esse termo. Então, vou considerar só esses dois termos para a resolução do meu sistema e fazer a generalização do método de Newton. Então, do que eu tirei no passo anterior, meu f de x1 vai ser um f de x0 mais o jacobiano para o valor de x0 vezes o ΔX, que é x1 menos x0. Para calcular, então, a raiz, aonde esse ponto aqui vai o mais perto de zero possível, eu tenho que esse termo é igual a zero, o que faz com que eu consiga tirar o valor de x1 daqui. O que eu faço aqui, então, é passo o f de x para o lado de lá e aplico o inverso do jacobiano para ter x1 menos x0, que dá aqui x1, x0 do lado de lá, e aqui está o inverso do jacobiano aplicado no f. Esse método aqui, então, para cada vez eu ter uma aproximação melhor do meu vetor de soluções x1, é custoso porque eu tenho que calcular a inversa de uma matriz a cada passo. Eu posso ser mais inteligente e a partir dessa expressão eu jogo aqui, ó, jx0 ΔX é menos f de x. Como é que eu tiro o valor de ΔX? Observa que isso aqui é uma matriz, isso é um vetor dos acréscimos em cada componente x, e isso é um vetor, que é o meu valor da função para aquele vetor x0, primeiro, tentativa. Ou seja, eu tenho que isso aqui dá para resolver um sistema de equações lineares, porque o j de x0 é a jacobiana com o valor de x em cada um daqueles elementos, então isso aqui é uma matriz de números.
Então eu transformei o meu sistema não linear numa resolução de um sistema linear. Linearizei o meu problema. Se fosse pelo Stanislaw Ulam, eu teria transformado todos os animais em elefantes, fazendo isso. Então, pegando aqui esse elefante, JX0 e ΔX, eu resolvo o sistema para o ΔX e atualizo o meu X1. Tá? Essa anotação pode parecer um pouco complicada, mas vamos fazer na mão um caso que você vai ver que é bastante simples. Então, começando esse sistema simples de equações, no primeiro passo, o que a gente faz? Calcula jacobiano. Para calcular jacobiano, eu pego a derivada da primeira equação em relação a x1 dá x2, dá 2x1. Em relação a x2 dá 1. Aqui em relação a x1 dá 3 mais x2. E em relação a x2 dá x1. Então já montei a jacobiana. Agora eu preciso de um valor tentativo. Então eu começo, por exemplo, com x0 igual a 0, 0. x0 igual a 0, 0, substituo aqui, isso vai dar 0, 1, 3, 0. Essa é a minha jacobiana. Vezes o meu sistema que eu tenho que resolver, isso é um sistema, aqui claramente a gente identifica como sistema de equações lineares. Então basta resolver. Esse aqui é imediato, a primeira linha por essa vai dar x2 igual a 1. E a segunda por esse aqui dá 3x, ΔX1 igual a 3, ou seja, ΔX1 também igual a 1. Então esse é meu ΔX. Com meu ΔX, eu somo ao meu x0 para obter o x1. Então o x1 é o x0 mais ΔX, dá 1. Eu pego esse 1, jogo de novo na jacobiana, repito o processo, coloco um 1 aqui, dá 2, 1, 4 e 1. ΔX, ΔX1, e para 1, 1, esse aqui fica 1 mais 1. 2 menos 1, 1. Então vira menos 1. 1, 3, mais 1, 4, menos 3, 1. Esse aqui é o menos f de x0, fica menos 1. Resolvendo esse sistema de equações, eu obtenho ΔX igual a 0 e menos 1. Então eu somo ao meu x1, isso vai dar 1 e 0. 1 e 0, você já pode testar, é a solução desse sistema. Aqui é 1 mais 0, 1, menos 1, 0. Resolveu a primeira. 3 vezes 1, 3, mais 0, menos 3 dá 0 também. Então essa daqui é a solução do meu problema. Então é fácil fazer essa implementação. Para resolver o problema em C, aqui tem um truquezinho a mais que eu quero comentar com vocês. Então o que eu tenho que fazer é, dado um x inicial, que é meu vetor chute, por exemplo, aquele arquivo chute.dat. Então, dado um chute inicial, eu calculo a jacobiana. Então isso aqui é só para montar as derivadas daquelas funções f1, f2 e f3, por exemplo, do problema que nós fizemos anteriormente. Entro no jacobiano, calculo, e aí eu resolvo o sistema de equações, jacobiano vezes ΔX. Eu optei por usar a decomposição LU, que a gente já tem escrito, só que você lembra, a minha matriz da decomposição LU é a matriz aumentada. Então eu peguei a jacobiana, que é J, e acrescentei uma coluna a mais, que é o menos f de x0, é aquele termo independente. Então ficou fácil. Resolvo a decomposição LU, calculo a norma do vetor que saiu, esse vetor já é o ΔX, então fica fácil calcular se isso converge, porque o quanto um x difere do outro. Somo o x ao b, o b aqui no caso é o ΔX do slide anterior, e imprimo a interação à norma e imprimo o vetor. Faço isso enquanto a norma é maior que a tolerância. Você pode estar perguntando por que no programa principal eu defini a jacobiana, aqui dentro do principal e não fiz como nos outros, aloquei memória para o J lá dentro dessa função jacobiana. Isso tem uma razão de ser. A justificativa é que isso aqui é um loop. Cada vez que eu entro na jacobiana, se eu aloco memória lá dentro da função, eu estaria desperdiçando memória à toa, que eu ia alocar para a primeira iteração, para a segunda iteração, para a terceira, para a quarta e assim por diante. Posso acabar tendo um estouro de memória. Aqui eu aloco uma vez só, é a mesma área, o J entra, sai modificado, entra na função jacobiana,
sai modificado, mas ocupando a mesma região. Então aqui é mais vantajoso eu alocar a memória, né, dentro do meu programa principal. A jacobiana é simples demais de escrever, é simplesmente a derivada, como a gente viu, são as derivadas daquela função que eu escolhi. Então era 3x1 ficou 3, aqui tinha um cosseno, fica seno, e assim por diante. Então com isso acabou o meu problema. Então vamos tentar ver como é que isso funciona na prática. Então, para testar o nosso sistema de uma maneira justa, o que eu vou fazer é o mesmo sistema de equações do vídeo anterior, que a gente resolveu por ponto fixo, a gente resolve agora pelo método de Newton. O chute inicial é 1 menos 1, então é próximo, como a gente viu. Então, rodando o programa, você observa que ele convergiu para a resposta correta. Aqui está a norma do vetor B, chega a 10 a menos 11. É uma precisão muito boa. Chega a meio, praticamente zero, que é 10 a menos 17. E o 0,5236, que é o π sobre 6. Então o método de Newton convergiu para esse valor de parâmetro inicial, levou mais passos do que o ponto fixo. Vamos ver se ele é tão bom quanto o ponto fixo, no sentido da proximidade de o quanto que ele exige que eu esteja perto da raiz. Vamos mudar o chute, por exemplo, 10, 10, menos 10. Opa! Aqui a gente já observa que deu problema. Ele começa com uma norma que é muito grande, 34, a norma vai crescendo, até que chega a um not a number, provavelmente uma divisão por zero, onde esses números crescem desordenadamente. Ou seja, para esse valor de chute inicial, as minhas equações não foram resolvidas corretamente, o método de Newton não conseguiu achar a raiz. Ele converge razoavelmente bem, mas para isso eu preciso ter um bom chute inicial para que ele possa obter a convergência. Essa questão do chute inicial vai ser tratada em vídeos futuros, né? Como é que a gente pode escolher um bom chute para resolver o sistema de equações. Uma vantagem aqui é que o método de Newton pode encontrar mais de uma raiz, dependendo de onde você parte. Lembra daquela figurinha inicial que eu mostrei no vídeo passado, de uma paisagem de múltiplos mínimos? Ele pode cair em mais de um, enquanto aquele do ponto fixo tinha um único mínimo, desde que você arrumasse as equações da mesma maneira. Então esse método não tem ainda justificado a sua eficiência. Precisa de um número razoável de passos, ainda é pequeno, 8, para convergência, mas a implementação é um pouco mais elaborada, aliás, muito mais elaborada do que o ponto fixo, porque eu tenho que montar a jacobiana. Eu posso tornar o programa mais versátil se, ao invés de escrever jacobiano explicitamente, como eu fiz para esse problema, eu colocar as derivadas numéricas, calculando exatamente a derivada de cada função em relação às variáveis. Isso não é complicado de fazer, adivinha, vai estar na lista de exercícios, mas não melhora nem piora o método de Newton. Na verdade, poderia piorar um pouco mais por razões numéricas, mas não facilita o número de operações que eu tenho que realizar. Pois, afinal, ainda tenho que continuar calculando os valores das funções num ponto x e num ponto x mais adiante. Ou fazer a derivada centralizada, como é recomendado. No próximo vídeo, a gente vai aprender mais um método para a solução de equações, para sistemas de equações não lineares, que é o método de Broglie. Então, vejo vocês lá. Até lá!